Vai. Bom, entenderam? Até aí? Manuela? Entendeu até aí? Você detectou alguma coisa que está em conflito. Sempre quando existe uma crença limitadora, existe um conflito interno. E nós temos que ir buscar que conflito é esse. Se for alguma habilidade que falta a você, pelo visto não te falta nenhuma habilidade, você tem em excesso, porque eu jamais venderia alguma coisa com careca. Eu não ia conseguir convencer o careca. Então, você já deve ter muitas habilidades, mas tem gente que falta habilidade, né? E ele fala, não, está faltando uma habilidade aqui, eu preciso então a pessoa vai buscar aquele recurso para que ela possa, enfim, se sentir mais segura e ter menos conflitos internos. Se você tem essa habilidade, então provavelmente foi algo que foi incutido e você viu que você foi barrada pela sua avó constantemente com relação ao dinheiro vir. Só as coisas sendo doadas, mas o dinheiro não veio na sua mão. Então você nem tem isso para saber lidar, né? Com essa habilidade. Então você não acredita que o dinheiro possa estar na sua mão e ficar, nem que você gaste muito, mas que ele entre muito, com abundância. Você não acredita nisso porque você nunca teve essa inteligência, essa habilidade. Desde pequena, você foi proibida de ter essa habilidade desenvolvida. Então hoje você não acredita mais. Então vai ser todo um processo lento que você vai ter de dizer, não, o dinheiro pode estar na minha mão, não vai ser um perigo estar na minha mão, como minha avó pensava. Ele é seguro porque eu vou saber utilizá-lo. Eu sou grata, imensamente grata. Como disse a Silvia, eu visualizo a abundância. Então visualize a abundância dentro de você, né? Que sinta que ela é verdadeira. Você não sente que ela é possível. É óbvio que se você não sente que é possível, nunca vai ser possível. Compreende? Isso em todos os setores, gente. Nós estamos falando em dinheiro, mas isso serve para tudo, para segurar um amor, né? Para ter uma família, e etc., para ter amigos, e profissão, e estudo, e etc., etc. Você tem que sentir que aquilo é seu, que é bom, que é fácil, que não é difícil. Então, crie, construa dentro de você. Você não tem a habilidade de ser fácil falar? Você já tem a habilidade do que é fácil. Por quê? Porque escorrega. As palavras vêm da sua boca, as ideias aparecem, você pega no ar a necessidade de alguém e já transforma aquilo numa necessidade absurda para que a pessoa compre. Esta facilidade tem que existir com o dinheiro. É fácil ele vem, é fácil ele chegar, é fácil ele sair, mas ele entra com mais abundância ainda. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Você tem que sentir. Não falei para vocês que sentir é tudo? O sentir verdade. Se você sentir que é duro, que é difícil, que escorrega, é exatamente isso que será. Então, visualize. Você não tem facilidades? Visualize. Como é que é se sentir com facilidade? Você é corpo desenvolto, solto, expressões soltas, relaxadas. Não é assim? É natural. E o dinheiro tem que ser natural. Dá para entender? Não é delirar, tá, gente? Eu estou falando de uma habilidade. Ela possui a habilidade para ter dinheiro, possui a mercadoria, possui o conhecimento. Ela tem tudo. Ela só tem que acreditar. Porque tem gente que quer ser Jesus Cristo, não tem habilidade para tal, né? Tem gente que quer ser um mega, mas não tem habilidade para tal. Não é delirar. Você precisa acreditar nas habilidades que tem, senão não vai ser verdade. Nunca será verdade. Se você tem uma
uma rusguinha, tipo a sua, que não é uma rusguinha, é uma rusgona, de que o dinheiro não vai entrar, o universo entendeu, ela não quer dinheiro. Ponto. Por muito tempo eu não quis ser vendedora. Mas só que você vende sua imagem, onde quer que você vá. Você trabalha, eu trabalhei muito tempo como programadora, call center, trabalhei muito atrás de computador, alguma coisa assim, para evitar vender. Mas de qualquer forma você está vendendo alguma coisa. Então até que na minha mente... Você já nasceu para isso. Não tem como evitar. O vendedor não se faz, nasce. Nasce vendedor. Então não tem como evitar. Isso vai ser natural. E é uma questão de você ir tirando da sua frente essas pequenas dificuldades que você encontra. E você terá a habilidade interior, a mesma agilidade de vendas tem que ser a mesma agilidade em acreditar na abundância. Entenda que eu estou procurando referências, vocês estão percebendo isso? Mas aonde eu tenho facilidades? E veja, como é que você sente a facilidade? É assim que você tem que sentir na dificuldade. Então é uma habilidade que você vai ter que elaborar em pequenos pensamentos, em pequenos gestos, que são as coisas naturais que você tem para vender. Desenvolva isso para o dinheiro estar na sua vida. Você tem jeito de ser muito sinestésica, às vezes até mais do que visual, como você capta as coisas. Então, o sinestésico tem que sentir. Tem gente que é sinestésica, tem gente que é auditiva, tem gente que é visual, tem gente que tem os três. Né? Procure saber aonde é mais fácil para você compreender a sua facilidade de vendas. Por exemplo, quando você vende, você está sentindo alguma coisa? Se veja vendendo, como é que você percebe? Eu vou indo, flui, simplesmente flui. Não sei como é que acontece, o negócio é natural demais. Só que o problema é que na hora que eu vejo a fisionomia da pessoa, eu breco. Tá, então você é visual. Exatamente. Então, assim, a visualização talvez seja o seu campo de atuação para quebrar uma crença, né? Você vê a cara de mau humor? Será? Já era. Não, sabe assim? Né? Nossa, eu acredito no produto, eu trabalho com produto, sei que funciona. Então, não é dúvida do que eu estou fazendo. A dúvida é do que o outro está pensando. E na hora que eu vejo a fisionomia da pessoa de descrente, isso me ofende. A sua avó tinha sempre cara amarrada com você? Tem ainda. Ainda está viva. Então, você vê que ela tem uma imagem forte dentro de você. Você pôs a sua avó dentro de você. Quando você vai vender, você olha a sua avó, você não olha os outros. Se a sua avó fica com uma cara amarrada, você já começa a ter medo. Que a velha é brava. Assim? Então entenda que você está projetando uma imagem de uma criança. Se a pessoa está com uma cara mal-humorada, você vai descobrir o que está acontecendo. Se ela está com pressa, você vai começar a procurar. Se o dia não está muito bom para ela, se ela está com dificuldades financeiras, você já vai procurar saber a realidade. Lembra que eu falei, olhe através das situações? Não fique orbitando na cara amarrada, mas procure saber a razão da cara amarrada. Isso é saber vender. Porque você vai pegá-la justamente por ali. Entende? Então você está ainda... A sua crença está muito forte da sua avó, está presente na sua vida. Então quando tem uma cara amarrada, ela falando, ó, o dinheiro não nasce lá não. Não é assim? Como se a cara amarrada fosse dizer isso. Dinheiro não vem aqui não. Posso te dar uma camisa, mas dinheiro não te dou. Então você está vendo, você está com essa imagem muito forte. Então visualize outra coisa. Veja através, já que você é boa de visão, veja através. Tente entender a outra pessoa, para que você possa trazê-la para você. Ela não é a sua avó. Entenderam um pouco sobre crença? Pelo visto, vocês vão ter que de novo fazer a lição. Né?
Porque a gente colocando situações assim, fica mais simples da gente compreender, né? E procure então descobrir os nós, aonde estão, para que fique mais simples na hora de trabalhar com uma crença limitadora. Ok até aí? É uma pena a gente não conseguir ficar só nisso, mas porque é um assunto muito... Mas na próxima aula, então eu vou começar perguntando de novo sobre essas duas questões, porque eu sei que vocês vão se aprofundando conforme as aulas vão acontecendo. E crenças, gente, é uma das principais aulas que a gente tem, porque ela é a base de tudo que eu sou, praticamente. Eu preciso elaborá-las melhor, para que eu vá vencendo meus limites a todo momento, procurando recursos o tempo todo, né? Para ter confiança. Então, aquilo que eu falei da aula passada, eu falei mais alguma coisa, não falei? Oi? A escravidão emocional, né? Vocês fizeram? Teve gente que fez, ela lembrou. Você fez? Não fez nada, filha. Ela só anotou. Mas não é muito difícil a gente saber do que a gente é escravo. É difícil? Não, não é. A gente sabe do que a gente é escravo a maior parte das vezes. Coisas que são muito claras, muito óbvias, né? Já dá para começar por aí. As mais sutis só aparecerão depois que eu limpar as mais grossas. Depois que eu pelo menos reconhecer as piores. Então, às vezes, a pessoa só vai notar alguma coisa sutil depois de muitos anos dela ter limpado um monte de outras coisas. Isso não tem fim, tá? Eu estou todo dia notando as minhas escravidões. Só que eu não conseguia, 20 anos atrás, ver o que eu vejo hoje. Porque eu precisei limpar muita coisa grossa antes de chegar no que eu estou chegando. É um caminho natural, sem fim, porém não tem retorno. Uma vez que você sabe, sabe para sempre. Né? Então é uma aquisição que tem que ser elaborada. Procurem as principais escravidões que você tem aí, né? Que sentimentos, que emoções negativas você não consegue controlar. E você vai ficar sabendo então do nível de dependência que você tem daquele gatilho, daquele tipo de situação. Para que você procure também onde foi que ela nasceu, por que é que ela existe. Entendem? Então, isso aí, pelo visto, vocês mais ou menos já levantaram. Nós vamos continuar falando sobre essa escravidão. O que mais que a gente pediu? As anotadoras oficiais. Basicamente isso. O exercício da criança vocês fizeram em casa, pegaram fotos, tiveram acesso a alguma coisa boa, resultados. Vocês lembram que eu falei do perdão? Eu tenho que ir até a situação. A criança também, eu tenho que ir até lá. Eu tenho que resgatar uma memória inadequada. Ressignificá-la. Oi? Essa questão de relembrar a infância, eu fiz esse exercício e sempre me veio a vontade de chorar. De tristeza? Então quer dizer que tem algo aí muito sério para ser trabalhado. A sua criança precisa de amparo. Ela precisa ser amparada urgentemente. Não precisa compreender nada, não precisa criticar nada, mas ela precisa estar no seu colo. Aqui. Quando você chora, ela está pedindo colo. Então, pega essa criança no seu colo. Diga, eu estou aqui. Eu posso te ajudar. Eu te protejo. Eu te vejo. Eu te reconheço. Do que é que você precisa?
entende? Ela precisa de carinho, de atenção, de muita conversa. Como uma mãe, quando pega um filho que está sentido, porque está com dor, está doentinho, ela precisa desse amparo. Então, antes de você querer verificar, pelo visto, tem coisas muito sérias para trabalhar em você da infância. Então, você não precisa trabalhar as situações, mas trabalhe a criança. O sentimento de resgate. Eu te vejo, você está aqui, eu te protejo. Comece pelo mais simples, pelo mais básico, entende? Mas o importante é ter esse encontro sempre com a sua criança. Sempre. A sua criança precisa estar ativa sempre. Precisa estar presente sempre. Converse com ela. Larga a mão de ser chato, cri-cri, cabeça dura, mal-humorado. Ser adulto é chato. Entende? A criança tem que estar presente no adulto. Oi. Margarete, no meu caso, a minha criança estava muito séria, meio assim. Ressabiada. Isso, com medo, parece. Aí fiz carinho, ela deu um sorrisinho assim. Então, esse é um processo contínuo. Você vai voltar a ver essa criança. Até você conseguir conversar com ela. Ela talvez te conte alguma coisa. Mas isso vem como assim, sonho ou a gente Não é visualiza? É visualização. Nós estamos trabalhando com o inconsciente. Gente, o inconsciente não é igual ao consciente. Ele trabalha por símbolos. Ele trabalha por arquétipos. Não existe uma linguagem hierarquizada, sabe? Substantivo, verbo, adjetivo. Não existe isso que no consciente existe. Existe você trabalhar com emoções, com sensações, com imagens que te remetam emocionalmente a alguma coisa. Então, nós estamos trabalhando, eu falo com o lúdico, porque eu estou trabalhando com arquétipos, eu estou trabalhando com símbolos, estou trabalhando com sensações que não podem ser logicadas. Pela lógica, você fala, a Margarete é louca, fala que eu tenho que pegar a minha criança, como é que eu vou me pegar no colo pequenininha? Bom, o português ia pensar assim, porque o português é literal, né? Um alemão já ia entender que o que eu estou fazendo é uma figura de linguagem, tentando trazer, resgatar do inconsciente uma memória que está ruim, mal trabalhada. Eu nunca seria um ser feliz se todas as minhas partes inconscientes não forem trabalhadas. A dor de uma criança que está lá no passado, no inconsciente, precisa ser resgatada e ressignificada. Compreende? Porque senão o meu adulto vai ser sempre recalcado naquela criança. Então nós estamos trabalhando com o inconsciente. Então eu trabalho com sonhos, com visualizações, como a gente comentou, com arquétipos, com símbolos. Eu trabalho com um monte de coisas. Não é lógico. Não tentem logicar. Tentem sentir. Entende? Teoricamente, é um pouco contrário do que ela disse, né? De que ela precisa pegar no colo. No meu caso, eu sempre estive muito comigo, sempre muito cuidando de mim mesmo. E eu estou passando numa fase agora de precisar que alguém cuide de mim. Eu estou desse jeito. É uma carência de atenção de outra pessoa. Eu cansei de cuidar de mim mesma e de cuidar dos outros. E aí eu sinto essa falta de que alguém se preocupe comigo, de que alguém me dê atenção, de que alguém me cuide. Mas isso aconteceu na sua infância, não? Não, isso é agora. Isso é agora, assim, até estava comentando com ela aqui, de tudo isso que a gente está falando, estou me identificando com tudo, só que como eu estou com muita dificuldade de falar também.
Então eu não tô falando muito, mas eu fiz esse exercício sem querer. A minha vida está passando por esse exercício de crença, de descobrir, de ver o lado do outro, de perdoar, de culpa. Tudo isso eu estou passando assim, tudo. De 2 anos para cá, minha vida mudou muito. Só que uma coisa que tem me incomodado muito, que eu não estou conseguindo lidar, é essa questão de alguém precisa cuidar de mim. Você quer atenção. Não é só querer atenção. Não, eu sei, entendi. É que na verdade você deve ter feito muito pelos outros. Fiz, né? uma vida E inteira. deixado você e aí, mesma de de repente, lado. agora eu despertei pra isso. Poxa, ninguém liga pra mim, ninguém cuida de mim, ninguém. Sempre eu cuidando do outro, eu cuidando de mim mesmo, eu me virando com as minhas coisas. Mas aí é uma crença que você tem também. Isso é uma crença muito arraigada, de que se você não fizer pelo outro, ninguém vai gostar de você. Tem uma crença muito forte nisso. Primeiro, que você tem que ser perfeita para tudo e para todos. E você ser perfeita para tudo e para todos implica em você nunca fazer nada por si, mas tudo por todos. Então você se desdobra em 10 para resolver o problema de todo mundo. Por quê? Porque se você não resolver, você não será amada. As pessoas não vão te ver. Então é uma crença também, de que você precisa resolver ser a super-heroína. Tá? É uma crença sua. Então as pessoas não chegarão enquanto essa sua crença existir. Margarete, pode ter irmão gêmeo? Não. Eu me identifiquei com a eu gosto de ficar até perto dela. Eu diria assim que muita gente vive esse dilema, né? Mas isso tem muito a crença, normalmente, depende caso a caso, mas normalmente isso vem muito da infância, de você ter que ser perfeito porque os seus pais esperam muito de você. Então, tudo que você faz é para agradar, você não pode desagradar nunca, então você nunca diz não, você nunca diz não posso, você nunca diz não estou disponível, entendeu? Então isso é uma crença também que cresce com a gente, das expectativas do mundo, principalmente se você não tem muita autoestima. Aí sim você vai se desdobrar em 1000. Essa parte também não deu. Então, quer dizer, é delicado saber, porque existe uma medida, né? Entre saber dizer não na medida certa, não dizer sempre não, mas também não dizer sempre sim. Saber o limite seu, né? De dizer, agora é minha vez. É difícil, mas é uma crença, tá? Aí você chega lá no agora é minha vez, aí você continua errado e continua não gostando de você, porque agora você deixou de fazer. Exato, por isso que eu falei, é uma crença. Você tem a crença que se você deixar de fazer, você é ruim, você é má. Tem muitos pais que passam por esse dilema. No caso, como a Paula estava falando, né, que ela sempre focou no outro para depois focar nela, né? Então, uma hipótese de uma pessoa que, de repente, está realmente num problema